A filha não sai do celular. Seja muito bem-vindo a essa live. Se você estiver ao vivo aqui comigo, muito boa tarde. Se você estiver assistindo essa live gravada, ela foi feita dia 5 de julho de 2023. Essa live é uma live de aquecimento. Por quê? Porque na segunda-feira, não agora dia 10, na outra, eu lanço meu curso e uma semana antes do lançamento do curso eu sempre tenho uma jornada gratuita. Então, se você quiser se inscrever, o link está lá na bio. É um conteúdo de 3 aulas que eu ofereço para vocês me conhecerem melhor, mas esse conteúdo fica fora das redes sociais. Então, tem que se inscrever no link lá na bio para receber o acesso a essa aula. E aí, para aquecer essa jornada gratuita, eu faço essas lives de aquecimento sobre o adolescer. O que é o adolescer? Essas transformações físicas e emocionais que acontecem na adolescência. Oi, mãe, beijo. Opa, perdi o rumo, pera um pouquinho. Que acontece na da fase de criança até a fase de adulto. Cada semana eu trago, cada dia eu trago um tema, porque nessa semana eu tô fazendo live todos os dias. E o tema de hoje é: minha adolescente só fica no celular, Soraya, eu não sei mais o que fazer com ela. Então vamos conversar sobre esse assunto, né? Essa live é sobre crianças que realmente não estão conseguindo largar o celular. Não é aquela criança que fica ali um pouquinho, manda uma mensagem para um amigo, conversa um pouquinho com o outro e deixa para lá o celular, consegue seguir a vida bem. A live de hoje não. A live de hoje é sobre crianças que realmente estão ficando muito no celular, tá? Eu até já fiz uma live sobre ficar no celular, sobre os prejuízos do celular, e eu acho importantíssimo você que não assistiu acessar, porque eu falei lá sobre as alterações no cérebro para a criançada que está ficando demais no celular, tá? Hoje o foco é, minha filha fica muito no celular. O que está acontecendo? Então hoje é um foco um pouco diferente. Então eu repito, tem uma live importante em que eu explico qual é o prejuízo que o excesso do celular está trazendo. Então, se você não assistiu, volta lá que é importante. Hoje a ideia é, Soraya, eu tenho que me preocupar se minha filha está ficando muito no celular? Com o que eu tenho que me preocupar? Então, a conversa vai seguir um rumo um pouquinho diferente hoje, tá? E por que é uma oportunidade? É uma oportunidade de você enxergar que por trás desse uso excessivo do celular pode ter alguma coisa. Então, meu convite de hoje é vocês enxergarem se por trás do excesso do uso das telas não tem alguma coisa que a gente não esteja enxergando até agora, até essa live. Depois dessa live eu te convido a começar a observar melhor, tá? Eu sempre trago casos no começo da live e peço para vocês me contarem se vocês estão passando por alguma situação aí na casa de vocês. Então me conta aí, Soraya, meu filho tem tantos anos, minha filha tem tantos anos e tá acontecendo isso. Já fiz isso e aquilo. Então conta pra mim a idade do seu filho, se é filho ou filha, o que você tá passando e o que você já fez. Ou se não fez, só conta a situação pra mim. Vai interagindo aqui comigo. Então eu vou contar já, vamos começar já com os meus casos. Eu gosto de casos para vocês enxergarem as situações, né? Vou começar com um caso de uma menina de 16 anos. Essa menina começou a ficar muito na rede social na madrugada. Então a mãe falava tchau, boa noite, não fica muito aí no celular, e achava que a menina ia ter esse discernimento de parar de acessar a rede social para dormir. Então, primeira dica, não, eles não vão ter esse discernimento, tá? E aí ela ficava a madrugada toda no celular. E aí ela ficava a madrugada toda, dava meia-noite, 1h da manhã, ela sentia fome.
e ela ia para a cozinha e ela comia. No outro dia, ela ficava de madrugada, ela sentia fome e ela comia. E assim foi, até que ela começou a ficar obesa, ela engordou demais. Não esqueçam que na hora que a menina entra na puberdade, ela tem uma fome de leão. Elas comem muito mesmo, nós comemos muito, né? Foi uma época que eu engordei demais. E ela engordou demais e ela ficou obesa. E no momento em que ela ficou obesa, ela começou a se fechar para o mundo. E na hora que ela se fechou para o mundo, o que ela começou a fazer? A ficar mais ainda no celular. Porque, como desculpa, eu estou no celular. Como desculpa para não enfrentar o mundo, eu tô aqui ocupada no celular. Então foi uma situação muito difícil para chegar na raiz do problema, para ela conseguir entender a raiz do problema. E até então, se você pensar, ela só estava no celular, o começo de tudo. Tá? Então, meu cutuco de hoje é esse. Por trás do celular, nem sempre, mas muitas vezes tem muito conteúdo que a gente não está enxergando. Tô esperando os casos de vocês, hein? Vou contar mais um caso. Deixa eu subir aqui. Menino, esse eu já contei aqui. Menino, 11 anos, chegou na consulta pálido. A mãe me procurou porque ele tava branco, com cara de doente. Realmente com cara de doente. Então ela me buscou para colher exames, para examinar, porque o filho dela tinha alguma coisa. E ele tinha mesmo. Ele estava virando a madrugada jogando. Então ele tinha privação do sono por causa do celular. E aí o que estava acontecendo na vida dessa criança? Por que a mãe me buscou? Porque ele estava pálido e ele estava indo mal na escola. E ela não estava entendendo o que estava acontecendo. Ela sabia que ele ficava no celular. Ela deixava. Mas ela não enxergou que por trás desse celular vinham todas essas consequências. Então, o menino é uma criança, ele não consegue pôr limites. Por quê? Porque ele vai buscar o que é gostoso. A mãe ia dormir e ele seguia até as 4 da manhã. Ele contou pra gente. Todo dia até as 4 da manhã e acordava às 6 horas para ir pra escola. Gente, soma isso em um mês. Imagina como o corpo dele ficou. Chega na escola, o cérebro, ele precisa que a gente durma para desinchar. Para no dia seguinte caber mais coisa lá dentro, vamos falar assim. Se ele não tinha o dormir, o sono, o cérebro não desinchava. Aí chegava na escola, não absorvia. Aí chegou na prova, não conseguia. Então até é um gancho, né, para a aula de ontem, né, para as lives de ontem e antes de ontem. Então ele tá indo mal na escola, ele estava indo, né, porque agora já recuperou. Ele estava indo mal na escola, por quê? Porque ele ficava no celular. Então, por trás do celular pode ter muita coisa, tá? Deixa eu ver se vocês contaram alguma situação aqui. Conta aqui pra mim, gente. Adolescente no celular, eu tenho certeza que vocês têm muita história pra me contar. Oi, titia! Quem tá aí? No celular do vovô. Beijo, mãe. Boa tarde, Val. Val, conta pra mim alguma história aqui. Eu vou falar.
Cristóvão falou 13 anos, começou na pandemia. Se começou na pandemia, 23, 20, 10 anos. Mais ou menos com 10 anos a sua filha começou, o seu filho. Depois me conta se é filha e me conta como é que tá hoje. Começou, né? Não podia sair, e aí não tinha o que fazer, e, gente, era tudo muito novo, né? E aí começou a ficar muito tempo ali nos eletrônicos, né? Então, muitas crianças permaneceram com esse hábito, né? Que foi desencadeado lá na pandemia, porque realmente não tinha o que fazer, a gente não sabia o que ia acontecer, né? Então, foi uma coisa que aconteceu bastante. André falou, boa tarde, de Porto Alegre. Legal. Tá bom. Nenhum caso? Jura, gente? Vocês não têm nenhum caso pra me contar? Conta aqui pra mim. Eu vou contar mais um caso, enquanto vocês vão me contando. Eu tenho duas pacientes. Uma, hoje ela tá com 15 anos. E na última consulta ela ficava assim, ela pegou o celular, colocou aqui na mesa, a nossa consulta é online. E aí ela fica assim, ela olha pra mim e ela vai lá. Ela olha pra mim e ela vai lá. Ela olha pra mim e ela vai lá. Ela não conseguia focar na consulta porque ela ficava indo lá. E aí eu vou fazer um paralelo com uma outra situação. Eu tenho umas 4, 5 pacientes com mais de 30 anos que elas não estão conseguindo render no trabalho porque elas não conseguem parar de olhar para a rede social. Então, se vocês acham que Soraya, é só uma fase, vai passar. Essa frase eu tô usando muito nessas semanas de live. Não vai passar e só vai piorar. Então, essas minhas pacientes hoje, essas de mais de 30 anos, são reflexos do que vai acontecer com essa menina de 15 anos. E hoje está afetando a produção no trabalho. E elas já têm consciência e estão tentando. Imagina as que não têm consciência, o quanto fica. Então elas falam, a reunião começa a ficar chata, eu já vou para a rede social. Então é a mesma coisa que falar, a lição tá difícil, eu já vou dar um spoiler. A lição tá difícil, eu vou lá para a rede social. É mais fácil ir para a rede social do que eu lidar com os problemas difíceis. Vamos ver se vocês contaram algum casinho aqui para mim. Aqui briga, esquece até de comer. Então, eles vão fazer o que é gostoso. E hoje o que é gostoso é ficar entre os amigos na rede social, ou vendo youtubers, ou jogando. E esquece da vida. Por quê? Porque a rede social já sabe te segurar. Então ela vai te oferecendo, né? Quem ainda não assistiu aquele documentário que eu infelizmente não vou ler, o dilema das redes. Precisa assistir. Tá? Então a rede social ela vai te entregando o que ela quer para te segurar. Né? Então não vai parar mesmo. Ele não vai ter maturidade para parar de ficar na rede social. O pessoal falou, filha, a exposição ao celular pode ter adiantado a puberdade. Eu vou te trazer uma ideia do que pode ter, por que pode ter adiantado a puberdade. Lógico que os conteúdos se estimulam, não tenho dúvida. Outra coisa, a menina fica mais sedentária, tá numa fase de comer, né? Que nem eu contei aquele caso. Então ela tá comendo muito e não tá queimando porque ela não faz atividade física. Aí ela engorda,
acelera a idade do osso, menstrua antes da hora. Uau! Era só um celular. Então tem muita coisa por trás. Deixa eu ver se tem mais. A Andréia falou, faz tudo. Conta pra mim, Andréia. Um pouquinho mais detalhes. A Flá falou, não faz mais nada, só pensa no celular e esquece do tempo. Agora nas férias está o dia inteiro. Lógico, então aqui a situação da Flávia, a filha, ela é muito sociável. Então ela tem muitas amigas, ela conversa bastante com as amigas. Então a gente tem que ficar ali de olho. Lógico, se é uma call que elas falam, né? Tô numa call, mãe, tô numa call com as amigas, estamos conversando. Agora nas férias, a gente pode deixar um pouquinho mais. Então a gente tem que estar ali de olho, vendo o que está acontecendo. Agora, no meio da semana, na época de aula, e a lição, né? Aí vem as obrigações e a gente precisa pôr o limite, tá? A gente vai conversar sobre isso daqui a pouquinho. Karine falou, não sei para quem é mais difícil, para eles saírem ou para a mãe ficar brigando. Não fomos ensinadas a brigar com as telas. Karine, eu vou mais fundo. Não fomos ensinadas a brigar com nossos filhos porque a gente se sente uma má mãe. Então, o convite do meu canal atualmente é te ensino a ser amiga do seu filho, porque esse é o sonho de muitas mães, que meu filho me enxergue como amiga dele. Mas, eu concluo lá na minha frase, mas sem deixar de ser mãe. Então, a maioria das mães, elas querem ser amigas, mas elas não podem, acima de tudo, deixar de ser mãe. Então, eu vou ser amiga dando limite. Então, é o que nem você falou, né? Não fomos ensinadas a brigar com as telas e também não fomos ensinadas a brigar com os filhos. Ninguém quer brigar com o filho. Todo mundo quer ser legal, lógico. Todo mundo quer ter esse carinho. Mas precisa sim ter o limite. André falou, ops, faz tudo de qualquer jeito e correndo, lógico, pra... Daqui a pouco a André vai continuar, mas pra ficar no celular. Lógico. Eu sei que se eu terminar essa minha lição, eu vou poder ir pro celular. Como é que eu vou fazer a minha lição? Adivinha? Vou fazer correndo. Porque o que é mais gostoso? Fazer lição ou ficar no celular? Ficar no celular. Então, já vou dar um spoiler aqui. Eu preciso pôr horários. Então, eu sei que das 2, faz de conta, das 2 às 4 é horário de lição. E se eu acabar a minha lição, eu vou poder ir para o celular? Não. Você pode estudar outra coisa. O horário de celular também faz de conta, é das 7 às 8. Então, com isso, eu evito que ela faça exatamente isso. Faz a lição de qualquer jeito, estuda de qualquer jeito, nem presta atenção, só para poder ir logo pro celular. Então, na hora que eu faço esse combinado de, na hora que você terminar, você vai pro celular, cuidado. Então, é uma sugestão minha colocar horários, além da ordem. Então, a ordem é primeiro faz lição para depois, se quiser, tais dias, tais horários, poder ir pro celular. Tá? Porque senão, se for todo dia e sem limite de horário para fazer a lição, elas vão fazer, eles, né? Vão fazer a lição correndo para ir logo pro celular. Tá? E aí vão fazer daquele jeito bonito. Cristóvão falou assim, ser amigo derruba meu degrau de respeito como pai. Não consigo estabelecer o grau de distanciamento. Gustavo, eu te convido para a minha jornada, tá? Então, a minha ideia é trabalhar sempre isso, é
me aproximar do meu filho, criar esse vínculo com o meu filho, mas sempre mantendo o respeito como pai. Então, se você quiser, se inscreve lá no link na bio. E legal, você tá aqui comigo. Marielle falou, ops, andou aqui. Boa tarde, sou mãe de 3 meninos adolescentes de 16 anos. Que Deus te abençoe, minha amiga. Me conta mais detalhes. Ai, meu Deus. Juliana falou, qual idade começa a estudar sozinho? Juliana, nunca. Sozinho? Então depois assiste a minha live de ontem, antes de ontem. Sozinho ele tem que estudar, mas ele precisa de... ela, né? Ela precisa de uma orientação. Então, estudar tal horário, seguir... ler ali, então, eu falei isso ontem, né? Tal horário vai ser para estudar, abrir tal aplicativo, procurar a lição no tal lugar e aí me trazer no final a lição pronta. Tá? Então não é sentar e fazer lição com a filha, mas esse norte eles vão precisar até, geralmente até uns 15, alguns até terminar a escola e alguns na faculdade. Então depende muito da maturidade da criança, tá? Só não esquece que a maturidade, o cérebro só termina de se formar aos 25, gente. Então eles precisam de um suporte. Não é fazer por eles, mas um suporte, tá? Ah, André falou, ela tem quase 28 anos. Andréia. Ai, desculpa. Ai, que susto, Andréia. 18. Eu trouxe aqui uma situação de uma mãe com 3 filhas de mais de 30, né? Que não fazem nada. Ai, que susto. Me conta se você tá tendo alguma dificuldade. A Gláucia sempre tá aqui. Mudei de cidade. Isso parece ter aproximado ela mais do celular do que nós pais. Eu vou, em algum momento aqui da live eu vou falar disso, né? Então, eu ainda não encontrei um grupo, eu ainda não me encontrei numa tribo, e aí eu vou pro celular por 2 motivos. Porque eu tô muito sozinha, não me encontrei com nenhuma tribo, e aí como eu tô sozinha, eu vou pro celular pra me esconder. Ou eu ainda tô presa àquela tribo da cidade antiga. E aí eu fico na rede para tentar ficar conversando com os meus amigos antigos, mas isso não dá oportunidade de novos amigos. Então eu não acho ruim ela manter as amizades. Eu tenho amigos hoje, gente, desde o primário. E nem tinha celular. Então, sim, manter as amizades antigas, mas eu preciso proporcionar situações para ela ou para ele de novas convivências. Então, eu sei que a minha mãe me deixa ficar no celular só das 6 às 7. Então, se eu termino a minha lição de casa às 4, das 4 às 6, eu posso fazer eu já tô falando que eu ia falar para baixo, mas enfim, uma aula de desenho, um futebol. E aí eu vou conhecendo novos amigos e formando novos grupos. Tá? Então, por trás desse celular pode ter essa fuga, ou então essa busca aí dos amigos antigos, né? E dos pais, Gláucia, na cidade é assim mesmo, né? Lembra que eu falo que os pais... Eu não sei se você assistiu a jornada, acho que não, Gláucia. Acho que você veio depois da última jornada. Então, os pais saem do pódio, né? De mais importantes.
E quem assume esse pódio são os amigos, né? Da idade. Doutor, o problema é que a maioria... A Paiva falou assim, doutor, o problema é que a maioria da lição da minha filha é online. Eu quero morrer com isso. Eu tenho tanto paciente que não tinha celular até os 11 anos. A mãe conseguiu fazer lá tudo bonitinho, segurou o celular. Aí chegou ali com 10, 11 anos, a escola passa a lição de casa só online. Lógico que facilita, mas ao mesmo tempo traz essa questão do celular para a vida das crianças, né? Aí não consigo impor regras. Consegue impor regras. Hoje existem aplicativos que controlam tudo o que você está fazendo. Então, você vai fazer combinados. Filho, você vai poder usar o celular? Pode. Mas tantas horas para tais aplicativos. Então, você combina antes como vai usar. Tá? A mãe fala assim, mas ele tá lá com o celular, eu não sei o que ele tá fazendo. Consegue saber e a gente consegue combinar antes. Tá bom? A Juliana falou, não estuda se eu não sentar junto. Aí tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado porque aí eu não tô estimulando a independência. Né? Não tô estimulando a independência. Então você precisa começar a traçar novos planos. Filho, de agora, faz de conta assim, não fala de hoje em diante, fala daqui uma semana. Filho, olha, daqui uma semana a gente vai mudar o seguinte. A mamãe agora não vai mais fazer junto com você a lição. Como agora você já tem 10 anos, você vai começar agora a aprender algumas coisas mais sozinho ou sozinha e vai começar a fazer assim a lição. E aí você vai traçando o que você acha que cabe para o seu filho. Tá? Senão, na verdade, eu tô prejudicando o meu filho porque ele tá criando uma dependência de fazer lição só comigo, né? Eu não tô estimulando o crescimento dele. A Andrea falou que tá com problema pra escrever. Tudo bem, eu quase infartei aqui, mas tá bom. Tô brincando. Tá. A Marielle falou, desculpa, eu não expliquei direito. Eu tenho 3 meninos, mas o mais velho é de 16. Eu achei que eram trigêmeos. Um de 16, um de 9 e um de 5. Que gostoso. Deve ser. Menino só quer brincar de coisas de menino, né? Aquela bagunça de menino. Eu adoro menino. Nesse período de ócio foi que meus filhos aprenderam instrumentos musicais. Que delícia ouvir isso. É isso aí. Então, na minha live sobre celular, eu explico isso. Eles precisam desse momento sem fazer nada. Por quê? Porque na hora que eu tô no celular, eu tô só absorvendo informação. E eu não crio novas conexões nervosas. E se eu não tenho celular e eu tenho esse tempo livre, eu acabo criando alguma coisa. E na hora que eu crio alguma coisa, o cérebro trabalha mais e eu me torno um adulto mais inteligente. Tá? Então a Karine estimulou aí. Então ela não deu mastigado. O que ela ofereceu? Ela ofereceu uma ferramenta da música. Maravilhosa essa ferramenta. E com certeza os filhos vão ficar mais inteligentes por isso. Mas vou confessar, quando eu os vejo ociosos, eu fico ansiosa. Toda mãe fica ansiosa. E quando eles entram na adolescência ali, 10 anos, né? Eles pedem pra mãe isso, né? Ai, como é que é? Ai, que tédio. Ai, que tédio, não tem nada pra fazer. E é muito difícil isso na consulta, porque a mãe traz isso com muita angústia. Soraya, o que eu faço? E é difícil para elas ouvirem eu falando, não faça nada. No máximo, traga ferramentas, que nem a Karine fez. Mas não faça por ele tem que fazer. Parece que eu tenho que ocupá-las. Então é isso aí, não tem que ocupá-las. No máximo, dar ferramentas e não todos os dias. Por exemplo, numa sexta, deixa ele à toa mesmo, descansando e criando coisas novas, tá?
pai falou obrigado pela dica. E se não respeitar o horário? Existem combinados que a gente faz antes, tá? E você pode fazer esses combinados com ele decidindo. Então, filho, o que vai acontecer se você não respeitar isso? E ele te traz o combinado. Vai acontecer tal coisa. Então tá bom, vocês traçaram juntos e vocês vão cumprir juntos. É diferente de você colocar de castigo. Ele vai entender melhor e vai seguir o combinado. Eu coloquei tempo de controle, limitei o tempo na rede social, mas isso não resolve. Ela usa até o limite e depois começa a chantagear e extrapolar o limite. Isso gera uma guerra dentro de casa. Se eu não respeitar a minha... como é que fala? Meu limite, o filho já sabe. Então, não pode não respeitar, nem com a chantagem emocional. Filho é inteligente, gente. Eu vou contar um segredo para vocês. Eles são muito inteligentes. Então, eles já sabem que você, se passou uma vez do limite, você vai passar sempre. Então, ponha regras que você consiga cumprir. Lição 2 da aula. Ponha regras que você consiga cumprir, tá? Senão, perde o respeito. Iglesias, aqui de novo. Que bom. Você poderia me ajudar em dizer quais os aplicativos que nos ajudam a controlar o tempo de celular e saber o que eles estão acessando? Vou fazer um conteúdo sobre isso. Já vou até anotar. Vou até, na verdade, pedir então dica para as mães, porque de repente eu estou desatualizada, mas eu tenho um aplicativo assim de dica. Só não sei o nome, por isso que eu não falo agora. Mas eu vou pedir a dica também para as mães para ver se de repente eu não estou ultrapassada. Sobre o aplicativo para controle celular, seria o correto? Eu vou falar disso, Glaucio, agora. Para não só como controle, tá? André falou, obrigada. Opa, aí a Karine falou, Google chama Family. O que eu conheço é do Google mesmo, só não tenho certeza se é esse mesmo nome. Agora de férias tenho saído para andar de bicicleta, caminhada, tá dando certo. Custódio. Legal. Já tô anotando as dicas de vocês. Obrigado. Deixa eu seguir aqui porque eu preciso atender depois. Vamos lá. Então, erro da mãe. Primeiro grande master erro das mães e dos pais. Ficar no celular. Então, eu falo pro meu filho sair do celular, e eu falo pro meu filho sair do celular, e eu falo pro meu filho sair do celular, e eu tô no celular. Eu sou modelo. Então, o primeiro grande erro é eu falo pro meu filho sair do celular e eu não estou conseguindo sair do celular. Segundo grande erro. Todo adolescente fica no celular. Isso vai passar. Então, eu já trouxe aqui 5 exemplos de pacientes atuais, depois dos 30 anos, que não estão conseguindo largar o celular. Isso torna-se vício de verdade. E isso é uma construção. Então não vai passar, vai piorar. Terceiro erro. Fala frases como: eu vou confiscar esse celular. Eu vou tirar isso de você. Ou vai mal na escola por causa dessa porcaria desse celular. Ou seu castigo vai ser ficar 2 semanas sem celular. Ou não faz nada de produtivo, só fica nesse celular. Erradas.
É isso aí, o Cristóvão falou. Se o pai ou a mãe não sai do celular, a criança não tem modelo para seguir. Eu acho que esse índice já está batendo 34%, se eu não me engano, de adultos que não conseguem largar o celular. 34% da população não consegue largar o celular. Soraya, então eu vou te tomar o celular. Obrigado pela ajuda. É isso aí, né? Eu até perguntei lá nos stories qual frase você mais fala e se vocês puderem participar, eu agradeço. E se não tiver naquela listinha, me conta qual frase você usa. A Mirelle já me trouxe aqui. Eu vou te tomar esse celular. E geralmente não cumpre, né? Aí eles não são bobos, eles estão vendo. Então, o jeito certo. Qual é o jeito certo da mãe se comportar nessa situação? Qual é o jeito certo do pai agir nesse momento? Ouvir e conversar com o filho. Filho, por que você está no celular? Por que você fica tanto no celular? Tá muito superficial. Vamos para um caso, uma situação hipotética. Então, estamos almoçando, começamos a almoçar e nem deu a primeira garfada, o seu filho já pega no celular. A Vel falou, eu vou desligar a internet, é isso aí. Então, volta lá, depois eu leio os comentários, senão me perco. Então, começou a refeição, seu filho já pegou o celular. Filho, o que te motivou a buscar o celular nessa hora? Vamos estimular o filho a entender por que ele está buscando o celular. Situações que podem ser, por exemplo, mãe, eu não consigo parar. Situação preocupante. E é real. Eu não consigo parar de olhar para o celular. Aqui precisa de ajuda. E eu só vou saber se isso está acontecendo se eu conversar com o meu filho. E muitas vezes ele não vai estar enxergando e eu vou precisar estimulá-lo a enxergar isso. Devagarzinho eu vou estimulando a autoobservação, o autoconhecimento, para ele entender o que está acontecendo. Esse precisa de ajuda. Mãe, eu não consigo parar de olhar para ele. Outra situação. Porque meu bonitinho vai me mandar uma mensagem. Meu paquerinha vai me mandar uma mensagem. Então não consegue nem comer. E tudo bem. Se for uma vez ou outra, lógico, né? Ou então, minhas amigas estão contando uma novidade. E eu tô doida para saber. Vamos pôr limite em alguns horários, mas tá bom. Aquela coisa gostosa da adolescência. Ou então, porque o silêncio do almoço me incomoda. E eu não sei o que fazer com esse silêncio. Então eu prefiro ficar no celular. Outro que precisa de atenção. Então eu trouxe aqui situações hipotéticas. E que eu só vou entender o que realmente está passando na hora que eu estimulo o meu adolescente a se observar. Então, ouvir, conversar e estimulá-lo a entender por que isso está acontecendo. Acho que deu para entender que é mais profundo do que só um celular essa live, né? Vamos para a prática, Soraya. O que eu tenho que fazer na prática? 1. Ouça e estimule-o a observar. Então, sobre isso que a gente acabou de conversar. 2. Ponha regras. Por exemplo, refeição, nem pensar. Tem até um reel aí engraçado que a mãe
pega uma caixa, põe do lado da mesa, e aí as pessoas estão chegando para a refeição. Então chega, põe o celular na caixa e senta para comer. O outro chega, põe o celular na caixa e vai comer. Então, regra: almoço, janta e café da manhã não tem celular. E aí você vai pondo as regras. Tais horários não tem celular, não tem discussão. O bonitinho pode até te mandar uma mensagem, mas você vai ler essa mensagem depois do almoço. Regras. Inclusive para você. 2. Tantas horas por dia. 2 a 3 horas por dia tá bom demais, gente. 3 horas é muita coisa. E tal horário, como eu falei. Senão vai ficar aquela história do corro para fazer a minha lição de casa. Corro eu aqui. Corro para fazer a minha lição de casa para ir pro celular. Não. Pode ir pro celular, tal horário. E celular é tudo, tá? Videogame ou call. Não, call ainda nas férias tudo bem, né? Tá? Então, tantas horas de tela por dia. E tal horário para isso. E pronto. Ah, mãe, por favor, eu não tenho mais nada para fazer. Não. Não, porque senão se eu ceder hoje, ela vai pedir amanhã e amanhã vai aumentar e depois de amanhã vai aumentar e depois de amanhã vai aumentar mais ainda. E fica desgastante. Se eu deixo um pouquinho mais, fica desgastante. Soraya, mas é sábado à noite e ela tá falando com o namorado. Tá bom, gente. Bom senso. De segunda a sexta, não. Sábado e domingo, é você mais maleável. Então, limite por dia. E aí o aplicativo vem aí, né? Nessa hora que eu ia falar sobre o aplicativo, não é para controlar. É lógico que é um controle, óbvio, mas na verdade é para se observar. Então hoje eu te convido a olhar o seu aplicativo, o seu controle lá no celular. Quanto tempo você, mãe, você, pai, tá passando na frente do celular? Então olha você primeiro e depois chama seu filho mesmo, tá? A gente sempre faz isso aqui com os enteados. Vamos olhar aqui no celular quanto tempo você tá ficando. E as crianças assustam. Eles também não têm noção do quanto eles passam. Então o aplicativo ele nos ajuda a entender o que a gente está fazendo, o quanto a gente está passando de tempo aqui na tela. Tá? Então o convite que eu trago com os aplicativos é esse. Combinar antes. Então, filho, nós vamos colocar esse aplicativo para a gente observar o quanto está ficando aqui e quanto está ficando ali. Tanto de tempo ali no aplicativo da escola e tanto de tempo no aplicativo aqui de WhatsApp. Tá? Então, é um convite de observação. E estimule os hobbies. Então, como eu falei, das 4 às 6 não pode celular. Então, vamos fazer, enfim, o que você gosta. Uma música, um desenho, uma pintura, uma aula de vôlei, tá? E no sábado e domingo, sessões de família. Então eu entrego ferramentas para isso. E 6, explicar o que eu orientei aqui sobre o ócio. O ócio, que é o ficar parado, estimula a criança a ser mais inteligente quando ficar adulto. E o celular não. Então explique essa questão que é muito importante para eles entenderem. Eu vou ler os últimos comentários porque por causa do horário, tá, gente? Uma vez eu joguei o celular do meu filho na parede de verdade. Cheguei no meu limite. Puxa, Karine. Vamos construir. Vamos construir. Muitos usam o celular para cuidar da criança durante o almoço em um restaurante.
ou com o pacificador da criança durante as necessidades sociais de convívio. Eu faço a minha culpa. Cristóvão, legal você estar conversando disso aqui conosco. O que você pode fazer é levar caneta, papel e lápis. E aí, quando é adolescente, eu faço aquele jogo da velha de 5 lacunas, sabe? Eu geralmente faço esses jogos assim, sabe? Então tá lá no restaurante, esse domingo retrasado foi almoço da minha enteada, e aí antes de chegar a gente faz esses jogos, geralmente, tá? Então é uma outra forma de segurar. Parte da culpa do vício é dos próprios pais. Obrigada por esse relato. Silva falou boa tarde. Muito boas reflexões. Obrigada, Karine. Obrigada, André falou. Minha neta, Silva, deve ser Vera, né? Vera Maria. Minha neta de 12 anos vive postando vídeos de música com palavrões. Já foi feito de tudo, castigo. Muitas e muitas conversas, explicações do perigo da internet. Eu e minha filha não sabemos mais o que fazer. Na verdade, antes da punição, conversa com ela por que ela está fazendo isso. E vai estimulando a reflexão dela. Alguma coisa tem por trás disso. Que nem ontem eu conversei sobre se tem nota baixa na escola, precisa ver o que está por trás disso. Se ela está postando isso, alguma coisa tem por trás disso. Então, observe o contexto familiar, observe a situação em casa, observe a situação na escola. Procura alguma coisa que está estimulando ela a fazer isso. Eu tenho absoluta certeza que vocês vão encontrar alguma coisa. Então, estejam com ela. Tá bom? Estou muito agradecida pela ajuda, amando cada vez mais. Obrigada, Glaucia. Obrigada pela ajuda, você me ajuda muito. Obrigada pelo seu tempo. Obrigada, Andréia. Gente, desculpa, mas realmente eu preciso ir porque eu preciso atender. Muito obrigada pela participação de vocês. Agradeço demais. A interação de vocês me ajuda me estimula a estar aqui e me ajuda a trazer mais conteúdo aqui na live. Então, relembrando, quem quiser participar da jornada, meu curso é daqui 2 semanas, então daqui... Gente, é segunda-feira a jornada, segunda agora. Nossa, hoje já é quarta. Então, segunda-feira tem a jornada gratuita, se você quiser se inscrever. O link tá lá na bio. Como a gente está em aquecimento para essa jornada, todos os dias eu estou fazendo live de segunda a sexta. Semana passada e essa semana, todo dia teve live. E todo dia que eu digo de segunda a sexta live. E de segunda a segunda tem Reel, então daqui a pouco tem um Reel novo. E conversas nos stories, eu espero vocês me participando. E aceito sugestões, me mandem mensagens para os novos conteúdos. Eu sempre faço um conteúdo voltado para pedidos. Sempre é um pedido de alguém aqui, tá bom? Muito obrigada pela presença de vocês e até amanhã. Beijos. Quem já fez pode fazer de novo? Pode, Val. Eu já estou mudando algumas coisas no conteúdo. Lógico que vão ter algumas coisinhas parecidas, mas eu já estou mudando o conteúdo. Estou gravando aqui correndinho para estar tudo pronto para segunda-feira. Beijos. Tchau.